pegava o aluno, botava um pano na cabeça e dizia que a Bela era noiva da festa junina. O nosso teatrinho era esse. E eram pessoas que chegaram naquele momento disposto a descobrir o que era cultura. Atrás do companheiro. Era diferente agora. A gente tinha ali um espaço onde a gente sabia que a gente podia trabalhar. E feliz da vida. Tão bom. E a partir dali começou o movimento teatral em São Pedro da Aldeia. A gente vinha com propostas que eram muito ousadas para uma cidade que, por não ter teatro, consequentemente não tinha plateia formada. Vamos que é uma semana chega. Vamos criar o universo. E a cultura começou assim. Eu digo que começou de brincadeira com o pessoal da prefeitura. Porque São Pedro não havia secretaria de cultura antigamente. Então a gente se reunia, os próprios funcionários, e assim, vamos fazer isso. O que atraía as pessoas a virem à cidade, e no passado, festas religiosas. Não só acompanharem todo o programa religioso da festa, como também socialização. Porque as grandes procissões, Semana Santa, procissão de Páscoa, né, a festa de São Pedro, oportunidades de socialização e divertimento eram através das festas religiosas. Havia as barraquinhas com comidas, doces, né, jogos de divertimento, né, um lugar ou outro, alguma música. Ninguém falava no teatro, né? Quando a gente fazia qualquer coisa no colégio, dizia logo assim, olha, vai ter uma pecinha engraçadinha na escola, que hoje é teatro. Em matéria de realizações teatrais, os colégios, às vezes, no fim do ano, organizavam pequenas encenações, né? E nesse lugar do cinema, acho que algumas professoras organizavam algumas coisas assim, encenações. O cinema de São Miguel Alde, que hoje onde o eixo era cinema, que era também dono da padaria do prédio aqui, onde é a Igreja Universal, que não foi padaria. Ali tinha um cinema. O primeiro cinema foi ali. Esse cinema era administrado pelo mesmo dono da padaria, que era um libanês chamado Miguel Aldi. Isso aí já era, digamos assim, 54, 55, 56, mais ou menos. Teve uma demanda de São Pedro querendo alguém que desse uma oficina lá. Aí eu indiquei alguém do grupo, foi o Edinho Ferro. E eu imaginava que ali ia começar a vingar o grupo, porque até então me diziam que não tinha teatro, movimento teatral. Aqui em Porto Cabo Frio tinha 3, 4 grupos já na época, né? Em São Pedro não tinha nenhum. Eu me lembro que uma vez eu fui falar com a dona Dulce, ela era diretora de uma escola, e depois ela passa a ser diretora de cultura também em São Pedro da Aldeia. Em 2 momentos eu tive com ela. O primeiro momento, como coordenador da região dos Lagos de Siep, era ver se a gente fazia um movimento para os grupos começarem a surgir. Foi por volta de 87 até 90. E no segundo momento, que aí já foi por volta de 2009, né, no sentido de fazer com que a São Pedro entrasse no circuito do nosso ponto de cultura. O que me levou a São Pedro da Aldeia foi um convite, na época, de um padre chamado Padre Alto. Esse padre me cedeu o salão da igreja para eu fazer uma oficina de teatro, numa cidade onde não existia, a princípio, nada que pudesse me dar referência de teatro. Isso foi em 1993. Em 94, eu passei a fazer parte do Centro Educacional Missão de São Pedro. Nessa trajetória, a montagem com os professores, as oficinas que foram surgindo, desses alunos que faziam aula comigo dentro da turma deles, mas que foi surgindo um grupo de teatro que foi surgindo ali naquela escola, que se transformou no grupo de teatro Corpos Cênicos.
Esse trabalho é interessante porque ele foi feito uma formação de profissionais que hoje ainda atuam em São Pedro da Aldeia, que é o profissional, por exemplo, vou colocar logo de cara o nome do Marcelo Tosta, que é um menino que hoje é conhecido em São Pedro da Aldeia com um trabalho desenvolvido com uma qualidade profissional que eu falo para ele um dia, eu quero ser dirigido por você. Então, o meu contato com o teatro, ele começa muito cedo. E aí, eu começo um estudo particularmente pessoal. Não existiam cursos de teatro naquela época, eu estou falando de mais ou menos 1990, por aí. E aí, estava acontecendo ali naquela igreja da frente da Praça da Cidade, um curso, que era com o André Poubel. E aí, eu olhei pela porta daquela igreja e não tinha, a igreja estava vazia, o altar era o palco, mas todos estavam ali. E quando eu olhei aquilo, meu olho brilhou de uma forma tão intensa. Eu falei, meu Deus, eu encontrei o meu lugar, é o meu espaço. Tem gente aqui falando a língua que eu falo e que eu não vou precisar mais morrer sufocado. E nunca mais saí. E nunca mais deixei de fazer. Eu nasci aqui e minha mãe, ela é pedagoga, ela sempre mexeu com teatro. Ela não é uma atriz profissional, não seguiu profissionalmente nada em relação a teatro e desenvolveu isso na pedagogia. Ela levava o teatro para a sala de aula e eu fui aluno dela. Ela montava espetáculos e essas peças elas se apresentavam não só no colégio, como se apresentavam no SPEC, se apresentavam na Marinha, enfim. Eu tentava convencer as pessoas a fazerem teatro comigo. E aí vem as formações de grupo. E aí nasce o Religare. Não existia o teatro. Não existia o teatro em São Pedro. A gente se apresentava na grama, em gramados, pátios de colégio, varandas. O único palco que a gente tinha aqui em São Pedro, que a gente já olhava assim, sequioso, era um palco extremamente precário, que é o palco do SPEC. E sempre sofrendo o martírio de ter que fazer uma apresentação. E aí a gente parte para Cabo Frio, porque aqui a gente não tinha mais espaço. Eu posso dizer que eu sou um cara que tive que sair de São Pedro da Aldeia para ir para Cabo Frio, para ter que estudar teatro, para ter que viver teatro. Quando a gente criou o curso de teatro, no Teatro Municipal, em 97 o teatro inaugurou, em 98 a gente começou o curso de iniciação teatral. A maioria era São Pedro. E eu comecei a ficar assim, com o olho atento, dizendo, caramba, olha, o pessoal de São Pedro está vindo aprender teatro. E na medida que o tempo foi passando, foi aumentando esse número. No curso do Oficina, por exemplo, São Pedro ninava de gente. Era a maioria das pessoas. Mas São Pedro retoma esse lugar e retoma tomando conta. É o nascimento do movimento cultural São Pedro da Aldeia. Se um jovem ator, uma jovem atriz chegar para mim e perguntar se acha legal sair de São Pedro para ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para ter uma experiência maior, eu vou dizer que sim. Mas não é mais tão necessário como era na nossa época, assim, anos 90, vamos dizer. Porque a internet aproximou muitas coisas, o acesso à informação. Na época que não tinha nada, né? Vamos também pensar que a minha mãe, que no caso dava aula de teatro sem ser uma professora de teatro, mas intuitivamente dirigia uma peça. Não havia marcação, por exemplo. Ela só não ficava de costas. Apesar dela não ter nenhuma experiência profissional de estudo em relação a teatro, era uma referência da cidade. Sequer teatro tinha em Cabo Frio. Então ele surge, na verdade, quando eu estou para sair já. Quando ele surge, vamos dizer que se eu ficasse aqui no ensino médio, provavelmente eu iria fazer curso lá. E aí, em 2005, vem-se a proposta e o convite por Alba Guimarães para que eu fosse um dos professores, junto com o Nelson e a Beta, para que a gente formasse o quadro de professores da Casa dos Azulejos. E ali, a gente começa a acender uma potência muito grande de um trabalho absolutamente investigativo, forte, autoral também, e de uma pesquisa atenta e constante de um movimento de teatro que começa a pulsar dentro da cidade e que faz formação de plateia. Minha mãe trabalhava no governo e ela assume a Casa dos Azulejos, fazendo ali um Centro Cultural Casa dos Azulejos. O que seria o Centro Cultural? Um curso de teatro, principalmente, cursos de artes, de uma forma geral,
Na verdade, esse Centro Cultural Casa dos Azulejos era o embrião da Escola de Arte. Embora a gente não soubesse disso, e nem ela soubesse disso. A Escola de Arte, na verdade, ela surge no ano seguinte, 2006. E só surge porque houve essa iniciativa da minha mãe antes. O Marcelo e eu entro também. Era um estudo sistemático, né? Era uma escola. Era a primeira vez em que a gente tinha um curso que não se fazia basicamente só em 3 meses. Pelo contrário, era um curso de 1 ano. E se desdobrou além de 1 ano, porque os espetáculos, quando ficaram prontos, ficariam em cartaz durante um bom tempo, de irem para Cabo Frio também. E aí ter esse intercâmbio. Aí, pela primeira vez, eu acho, a gente tinha esse intercâmbio, entendeu? Entre o trabalho que se fazia aqui e o trabalho que estava se fazendo lá. Cada turma tinha 2 aulas por semana, uma com o Marcelo e uma comigo, e essas aulas tinham mais ou menos umas 3 horas de duração, ou seja, tinham 6 horas de aulas semanais, que no decorrer do ano vai virando 2 cursos. E a ideia era fazer um curso junto e fazer uma mesma peça. A gente acabou cada um seguindo um caminho. Foram 2 cursos de teatro no mesmo local e 2 montagens para cada turma. O que parte dali desse curso, atores que se descobrem enquanto diretores e sabem da sua potência e começam a fazer um trabalho absolutamente vivo, como o Rodrigo Sen, Adriana Amarante, Nayara, Ana Fernanda. Ou se você faz um trabalho enquanto escola de teatro para poder fomentar arte e produção, é para que esses atores saiam dali e continuem trabalhando. Mas ainda assim, para fazer a Casa dos Azulejos acontecer, teve que haver muito esforço e muita luta. Falar desse da Academia do Azulejo remete mesmo à minha história, porque ela veio surgir numa época que a gente não tinha nada mesmo, entendeu? O que eu lembro em relação ao teatro, o surgimento do teatro em São Pedro da Aldeia, eu lembro sobre a Academia dos Azulejos, que você perguntar. A gente tinha aquele amor, aquela entrega, aquele compromisso. A gente gostava do que estava fazendo, entendeu? E é muito importante para a cidade. Foi um ápice, assim, foi fundamental, no meu entender, na existência assim, do teatro em São Pedro da Aldeia. A nossa arte se resumia à Casa dos Azulejos. E era o que a gente tinha, era aquilo ali, era uma escola. Ou seja, e nós, como artista, e amando a arte, querendo algo mais, a gente sabia que naquele momento a cidade não ia proporcionar aquilo para a gente. Eu fui para Macaé, assim como outros amigos meus foram para Ilha das Ostras, foram para o Martins Pena, foram para o Tablado, foram para Cabo Frio. Eu vejo sim que nós tínhamos a necessidade de buscar algo mais, que de certa forma a nossa cidade naquele momento não abrangia. Chega no final do ano, de 2005, a gente faz um festival, primeiro festival de teatro em São Pedro da Aldeia, embora não tivesse o nome festival, com diversas peças. Foram 2 semanas de apresentações, foram 6 peças, um sketch, com a presença do Ricardo Blatt, dando uma palestra no final, e fora apresentações de dança, de salão, teve dança do ventre, ou seja, foi um festival artístico de 2 semanas que movimentou aquela casa. Comecei a fazer teatro na escola. Eu fui aluna da Alba, fui aluna do Marcelo Tosta. Depois disso, comecei a fazer o curso da Casa dos Azulejos. Então, a minha percepção antes disso de teatro era teatro fora daqui. E aí, teatro fora daqui, para mim, era só no período das férias. Quando eu ia pro Rio e assistia uma coisa ou outra lá. Enquanto eu estava fazendo junto, o movimento era muito intenso. Quando eu saí daqui em 2009, eu continuei fazendo teatro lá, mas também fazia aqui. Fiz com a Casa dos Azulejos e também fiz com o Risco Teatral. E eu via pessoas que começavam comigo, ou aqui, ou em outros lugares, continuando nesse movimento teatral. Mas, para mim, de longe, isso ainda existia. Esse movimento intenso em São Pedro, na região dos Lagos, existia e era perceptível. Mesmo estando de longe, a gente conseguia acompanhar. Sabia quem fazia, o que as pessoas estavam criando. Eu comecei a ver muita coisa aqui no teatro. Pô, eu posso fazer isso. E comecei a ter o desejo de produzir. Eu fiz 2 festivais de dança e o teatro que foi a minha paixão realmente. Criei o primeiro movimento teatral aqui, voltado apenas para crianças e adolescentes, isso em 2015. Depois, o festival Gancho Teatral, também, que já era para todas as idades, premiação em dinheiro, troféu, louca, né? A pandemia dilacerou muito a gente que trabalha com arte, assim, né? Eu via esse movimento acontecendo
em São Pedro, até esse período de pandemia, um pouco mais sutil, e aí com a pandemia isso se rompe, e hoje a gente quase não vê assim. O que a gente vê, embora a gente tenha um espaço que é um espaço do Teatro Municipal, a gente vê muitas produções de fora, mas o próprio artista odeense não ocupa, não está presente nesse espaço. Muitos artistas daquela época migraram para outras cidades. Hoje em dia eu vejo o movimento aqui em São Pedro da Aldeia, o movimento ainda está muito fraco. É uma nova geração, eu acho que nós precisamos investir nessas novas caras, sabe? Incendiar o coração de cada um para que eles também tenham essa vontade. Eu acho que hoje o movimento teatral, uma coisa que vale a pena, porque a escola de arte, o teatro, traz as crianças para esse lado bom. Uma criança na roça que não tem nada para fazer, mas fica feliz quando vê no teatro. Eu acho que o teatro para nós foi maravilhoso. Eu acho que aumentou a cultura de São Pedro. E o nome do teatro ia ser Dr. Herbert de Salles, porque todo lugar que ele ia falava em São Pedro. O teatro ia ser construído ainda hoje, é a garagem que a gente chama de terminando o prédio, aquilo ali ia ser o teatro. Aquele teatro não era ali nem o nome de Átila Costa, não era. Acho que essa conversa ela começa a rolar em meados de 2006 ali, o final de 2006, vai ter o teatro, pedra fundamental do teatro. Não estava no plano de governo construir esse teatro, não havia essa conversa. E eu tenho essa teoria de que o projeto da Casa dos Azulejos, em 2005, estimulou essa construção, essa ideia de construir o teatro, porque o teatro ele é construído durante esse processo de 4 anos aí, que vai culminar no final de 2008. 1 ano e meio depois disso ter acontecido aí, dessa revolução, vamos dizer, de 2005. Porque de fato 2005 foi muito forte. Pegando o lance da inauguração do Teatro São Pedro, foi um momento muito importante, muito bonito, porque a gente iria participar da inauguração, teria uma peça de fora. Dentro do nosso repertório, nós tínhamos um repertório, havia um espetáculo de uma quadrilha, que era uma comédia super divertida. E, cara, assim, foi muito forte, porque, primeiro, inauguração do teatro da sua cidade. E é um sucesso, assim. Tudo isso aconteceu, tudo isso culminou numa apresentação que foi memorável. Passou o tempo, as pessoas lembravam disso, parece que lembram até hoje, né? Se encontravam, você que fez aquela peça e tal, né? Tem que acreditar de passagem em virar contribuinte para voltar de igreja. Porque o que mais se vê pela situação é o crescimento frenético dessas seitas clandestinas. Se eu tivesse dado o trabalho de comparecer nessa hora, na última segunda-feira, teria gostado de fiéis para esse grande apoio. Isso em plena segunda-feira! Ai, Mercedes, eu tô cansada de ficar ajoelhada aqui. Aguenta aí, Mercedes. Se fosse preso aí, o que está achando, hein? Quantidade, parecer a cabeça, hein? O que você acha? Pode até ser. Mas força para que Maria não cruze o meu caminho. Diga, pai. Diga, pessoal, está nada a ver pela vida. Será que alguém essa vida daquele se casar comigo? Não faço, mas... Deu origem a uma companhia de teatro que hoje existe aqui e que é dirigida por uma atriz maravilhosa, que é a Ana Fernanda, que foi aluna, que foi atriz da Casa dos Azulejos, da companhia Casa dos Azulejos. Cara, se isso não é uma continuidade indireta de tudo que aconteceu e de que nós fizemos parte, e que muita gente que hoje está fazendo teatro aqui ainda não sabe. Eu acho que tem influência, mesmo que de uma forma indireta, assim. De algumas pessoas que participaram daquele movimento, elas não estão aqui hoje, em São Pedro, mas elas são referência. Marcelo Tosta é uma referência, Nelson Amita é uma referência, e a gente precisa de referências. Fazer com que esses jovens de hoje conheçam as pessoas que fazem teatro aqui, né? É muito mais fácil a gente ter uma referência de fora. E quem são e quais são as nossas referências? Por que a gente não lota o teatro quando tem um artista local? O impacto que eu vejo, depois de todas essas histórias, de toda essa epigênese, né, de tudo isso que a gente está apontando, ele poderia ser muito melhor. A gente só está fazendo esse documentário, só está falando aqui hoje, exatamente para lembrar para quem está fazendo teatro hoje, que existe muita gente que
que veio antes e que deu a cara a tapa e que continua dando a cara a tapa para poder fazer os seus trabalhos. Eu acho muito legal que esse documentário possa passar isso adiante, como um legado, como uma forma de explicar, de passar adiante a história do processo teatral. O que não significa que a galera nova que está chegando não tenha muita coisa para contribuir que não foi feita antes, porque os tempos mudaram, a gente vive num mundo hoje que o acesso é diferente, que é muito diferente. Então, a galera que chega agora, ela vem também com uma coisa muito nova e que é fundamental para que tudo que aconteceu continue vivo de uma outra forma.